Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, como sempre, a essa casa que tanto amamos. Vamos começar com os recados. Agora, no mês de maio, haverá o mês espírita no CEAFEC. Então, todas as terças-feiras haverão as apresentações das palestras desse mês espírita. Então, ali nós temos um cartaz com todas as pessoas que estarão se apresentando, inclusive o Isaías, se eu não me engano, ele estará na última quinta-feira do mês, depois a gente vai estar confirmando. E no domingo, no dia 20 de maio, às 9 horas, haverá o 5º Encontro Espírita de Oswaldo Cruz, que é com a deusa Samu. Então, será, como eu disse, a partir das 9, e quem quiser estar fazendo parte do almoço, aí é uma adesão de R$12, mas é só quem realmente for almoçar, tá bom? Então, nós temos papeizinhos ali de toda a programação desse encontro, desse seminário, no dia 20 de maio, tá bom? Como todas as quintas-feiras nós fazemos a abertura, cada pessoa faz os 10 primeiros minutos que antecedem a palestra, desse livro Com 5 Pães e 2 Peixes, do nosso irmão José, psicografado pelo Carlos Bacelli. E essa semana temos o tema Pesa Mais, que é o capítulo 10. Busque alijar-te de tudo quanto possa te entravar os passos em teu anseio de luz. Despoja-te dos bens excessivos, dos prazeres efêmeros, das ilusões que passam. Não ouvides, porém, que o fardo da consciência culpada pesa mais que todos os outros que te possam sobrecarregar o espírito. Então, aqui nós temos os pesos, né? Vamos lembrar dos pesos das nossas vidas, né? Vamos imaginar, alijar-te significa aliviar, para a gente aliviar os pesos, né? Jogar fora, a gente alijar. Imagina a gente saindo para uma viagem com aquela mala enorme, cheia de peso, que com certeza a gente não vai usar nem 1/3 da roupa que a gente levou. Com certeza isso acontece com todo mundo. Se não acontece, porque realmente você já aprendeu a fazer uma mala, mas é muito difícil, não ser o Isaías. O Isaías deve ter aprendido muitos anos fazendo mala. Então é um peso que você carrega excessivo, que não tem necessidade nenhuma. E isso acontece com tudo que a gente sobrecarrega o nosso espírito. Então, tudo que é demais atrapalha, não tenham dúvida. Nós nunca podemos ter essa dúvida. Os nossos bens materiais, então, tudo que é supérfluo, realmente não tem utilidade. Então, isso vai pesando, inclusive na vibração, né? Na nossa vibração. Imagina as nossas mágoas, os nossos pensamentos negativos, o nosso excesso de tempo sem fazer nada, o quanto que pesa. Isso vai pesar um dia, com certeza. Agora, o que mais pesa, aqui esse título que vem, o que pesa mais é a nossa consciência culpada. Por conta de um dever que nós não cumprimos, e todos temos os nossos deveres, deixamos de cumprir, e vamos carregar essa culpa por muito e muito tempo. E muitas culpas, elas são tão grandes que levamos não só em uma encarnação, mas em outras reencarnações. E vamos nos arrastando. E aí, nos arrependimentos, nos arrependemos e vamos carregando essa culpa. E isso não só acarreta problema para nós, mas para todas as pessoas que convivem com a gente. Porque todo mundo vai sofrer o peso da nossa culpa. Principalmente se a gente estiver com uma pessoa
que a gente acha que seja culpada. Então, nós precisamos sair deste estado de peso da culpa, porque quando nós admitimos que somos culpados humildemente, ela pesa mais, né? E essa humildade, passamos a nos reajustar e equilibrarmos a nossa vibração, como eu falei no começo, podendo reparar os erros que cometemos. E nesse desequilíbrio, a gente mexe com todas as nossas estruturas, tanto físicas, mentais e espirituais. Não podemos ter dúvida disso. E aí, num livro que é maravilhoso, que é o Voltei, do irmão Jacó, quando a Nercy comentou que nós falaríamos sobre esse tema, logo no dia seguinte eu ia ler uma página maravilhosa chamada Ponte Iluminada, que tinha tudo a ver com esse tema. Então eu vou falar mais ou menos, porque é um capítulo longo, mas mais ou menos eu vou para ilustrar o quanto isso pesa para a gente. O irmão Jacó estavam com todos os amigos deles, né, desencarnados já no plano espiritual. Eles estavam todos num grupo de pessoas desencarnadas junto a Bezerra de Menezes é que liderava essa equipe maravilhosa, né? Assim, sim. Olha, eu pedindo para eu vir mais para cá. Eu vou saindo do... E essa equipe maravilhosa que Bezerra liderava, e eles avistaram essa ponte maravilhosa que era muito iluminada, que era uma luz que eles nunca tinham visto. Naquele momento, aquela ponte levaria eles ao plano superior. E aí não tem como, naquela hora, todo mundo pensar: será que eu fiz tudo aquilo que eu deveria? Será que eu cumpri todos os meus deveres? Será que eu fiz todo o bem que eu podia e deixei de fazer o mal? E aí ele começou a analisar. Só que neste momento, um irmãozinho que fazia parte daquele grupo começou a gritar: não, eu matei, eu sou o assassino. E aí já ficou aquela situação no grupo, que, meu Deus, e agora? Nós temos uma pessoa que é assassina no grupo, mas ninguém conseguia pensar naquilo, todo mundo ficou sem saber, porque todo mundo estava pensando em alguma coisa naquele momento da sua passagem. E aqueles irmãozinhos do plano inferior, que estavam na parte de baixo da ponte, ficaram alvoroçados. Nossa, olha lá, assassino não passa, já querendo pegar ele para eles. Só que Bezerra, com aquela superioridade toda, pediu para que todos se acalmassem para manter o equilíbrio do grupo, para que todos deixassem de pensar nas reminiscências do passado, porque afinal todos nós temos culpas, e não só nessa última existência, em outras existências. Talvez nessa existência nós não nos lembramos, como nenhum de nós todos lembramos, mas em outras. E nesse momento ela se torna clara, as nossas culpas. E Bezerra pediu para que todos ficassem calmos e orassem, porque aquele irmão, por mais que ele realmente tivesse sido assassino e culpado, ele tinha, na última encarnação, trabalhado por 30 anos fazendo o bem, não só para ele, como para toda a humanidade. Então, que tudo o que ele possa ter feito em outra vida, naquele momento, as culpas estariam sendo amenizadas. E que ele era merecedor, sim, de ultrapassar aquela ponte luminosa que levaria ele ao plano superior, porque ele era merecedor. Então, para finalizar, um outro livro maravilhoso, Pensamento e Vida, de Emmanuel, com um título chamado Culpa, que eu peguei só o último parágrafo, que também é maravilhoso. Aliás, é um tema para palestra, né, Isaías? Porque ele aborda muita coisa.
Foi bem difícil tentar falar um pouquinho, mas ele é muito extenso, né, Isaías? E o último trecho deste capítulo, intitulado Culpa, é por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. O amor puro e do perdão sem limites. Asserenamos o nosso pensamento neste momento e pensemos nesses ensinamentos que, através da lavra de Chico, Emmanuel e tantos outros trabalhadores da nossa querida doutrina, em nome de Jesus, puderam trazer ensinamentos tão preciosos sobre o quanto é importante o perdão e o amor. Que possamos, neste momento, agradecer a todas as dádivas que temos em nossa vida e que ainda teremos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. Obrigada, Isaías. Você é uma riqueza, minha querida. Almas queridas, Jesus nos abençoe a todos. Quinta da semana passada, eu estava em Angélica, no Mato Grosso do Sul, e em um roteiro que se havia iniciado na quarta por Ivinhema, na sexta a Mambai, no sábado em Ponta Porã, mas com o meu coração sempre aqui. Queridos, estamos em uma reunião somente de adultos, posto que as crianças encontram-se na evangelização que se processa simultaneamente. E sendo todos nós adultos, creio eu, não errar quando afirmo agora que todos já estivemos, pelo menos uma vez, em uma farmácia. Quem de nós não terá ido muitas vezes em muitas farmácias? E as farmácias, sabemos, são organizadas criteriosamente. Possuem prateleiras, e nessas prateleiras
são colocados os remédios e outros produtos correlatos, como de beleza, higiene, por exemplo. E são colocados em ordem alfabética, pelo menos é a regra. Como se dá o processo? Temos alguns sintomas que nos causam desconforto, aflição, dor, inquietação, medo, ansiedade, estresse. Vamos ao médico, descrevemos os sintomas e o médico, com sua experiência, consulta, se necessário, o CID, Código Internacional de Doenças, e chega no diagnóstico. Se preciso, nos recomenda exames laboratoriais e outros para que ele tenha maior segurança no diagnóstico e, sobretudo, no tratamento, que é o que interessa a nós, pacientes, e interessa a ele enquanto profissional da saúde. Dependendo da problemática, a prescrição deste ou daquele remédio que esperamos encontrar na farmácia. E assim, atendemos, quanto possível, tendo em vista os progressos científicos até aqui alcançados, realizamos o nosso tratamento. E não poucas pessoas tomam medicação de uso permanente. Certos remédios, a pessoa terá que ingeri-los a vida toda. Eu, inclusive, faço parte deste universo de pessoas que se valem de medicação de uso contínuo. Se não cura, pelo menos alivia, tranquiliza, acomoda, a gente relaxa e frui da qualidade possível na saúde orgânica. E os problemas emocionais, comportamentais, temos hoje a psicanálise, a psicologia, também para os problemas orgânicos, temos múltiplas terapias alternativas. No mundo, fala-se em aproximadamente 300 modalidades de terapias alternativas. Bem, e as nossas aflições, nossas angústias, nossas dores morais, nossos problemas, nossas lutas existenciais. Que fazer? Que fazer? Este campo
não é propriamente um campo da medicina organicista oficial. Nesta noite, com André Luiz, eu quero recordar de maneira muito singela que pela terra passou um médico muito especial. Ele é o mestre dos mestres e é também o médico dos médicos. Você sabe, estamos principiando a falar de Jesus, médico de almas e também de corpos. Jesus deixou-nos o Evangelho e podemos dizer que o Evangelho é a farmácia de Jesus. No Evangelho encontramos a medicação para a alma, da mesma forma que encontramos na farmácia a medicação para o corpo. E nem me expressei assim tão bem, com tanta justiça, porque a verdade é que o Evangelho possui infinitos recursos, infinitas possibilidades ao alcance de todos nós. É de lamentar quando a criatura pretende resolver com comprimidos aflições espirituais. Não negamos a importância da medicação, da medicina, dos tratamentos vários, não negamos a importância de todos estes recursos existentes, mercê da misericórdia de Deus, mercê da misericórdia do Cristo. Mas até quando a criatura humana vai tardar em procurar pelo médico Jesus, abrir o coração, falar-lhe abertamente e buscar com o mestre a medicação necessária? Por que esta teimosia? Por que esta preguiça? Por que esta má vontade em procurar este médico disponível 24 horas por dia, todos os dias, há milhões de anos e para sempre disponível? É mais chique pagarmos 300, 400, 500, 800 reais para um psiquiatra famoso do que buscar Jesus de graça. Imagina, eu vou no doutor fulano de tal, mestre, PhD, doutor, pós-graduado, estudou em Cambridge, Oxford, fala não sei quantas línguas. E Jesus, de graça, disponível, pronto, para nos oferecer mais
que um remédio, que apenas remedeia, por isto remédio, para nos oferecer gratuitamente e para sempre isto que a nossa Edneia balbuciou: a cura. Então, nesta noite, assim que eu terminar a introdução da palestra, não é? Eu vou trazer, não meus, mas de André Luiz, que foi médico na terra, é médico na espiritualidade, e em nome do médico divino, hoje ele nos traz alguns remédios para os nossos males espirituais. Então não vamos deixar de procurar o médico, o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, não vamos deixar de procurar o fisioterapeuta, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para atender às nossas necessidades. Sim, é legítimo. Deus quer que procuremos os profissionais habilitados para que eles nos ajudem a manter o corpo, a preservar o corpo, a zelar pelo corpo. Ele quer isto. Mas precisamos nos habituar, nos condicionar a buscar Deus. Deus primeiro, sempre. E o Cristo também, direi, com a mesma constância, com a mesma intensidade. Então vamos hoje entrar na farmácia de Jesus e buscar alguns remedinhos muito bons para os nossos males. Inconformação diante do sofrimento é uma doença. Qual o remédio? Olhe em derredor e reconhecerá legiões de pessoas que sofrem muito mais, sem as suas possibilidades de reconforto. Ainda ontem, uma companheira nos dizia que depois que passou a ir regularmente no lar São Vicente de Paulo, visitar os idosos lá domiciliados, como isto a auxiliou. Qual é a sua doença ou a nossa doença? Desentendimento em família? Qual o remédio? Oriente as crianças de casa e respeite os adultos, deixando a eles a faculdade de se decidirem quanto às próprias realizações, qual acontece no mundo íntimo de cada um de nós. Qual é a sua doença? A Patrícia, de alguma forma, trouxe algo que vem agora a seguir. Qual é a nossa doença? Algum erro cometido? Qual é o remédio para a doença chamada erro? Reconsidere a própria atitude e não se constranja em aceitar as suas deficiências, de modo a corrigi-las.
Qual é a doença que hoje nos aflige? Erros alheios é também uma doença para nós. O erro do outro repercute na nossa vida. Qual o remédio para os erros alheios? Observando-se quão difícil aprender sem errar, saibamos desculpar os desacertos dos outros, tanto quanto esperamos tolerância para os nossos. Qual é a nossa doença? Entes queridos em falha? Qual o remédio? Deus, que nos criou a todos, saberá conduzi-los, sem que tenhamos a obrigação de arrasar-nos ao vê-los adquirindo as experiências da vida, pelas quais também nós temos pago ou pagaremos o preço que nos compete. Qual é a nossa doença? Provação? Qual o remédio? Uma visita ao hospital pode dar a você a ficha de suas vantagens em relação aos outros. Qual é a nossa doença? Problemas? E o remédio? Não se sabe de criatura alguma que evolua ou se aperfeiçoe sem eles, os problemas, incluindo aquelas que se supõem tranquilas por estarem fugindo provisoriamente de trabalhar. Qual a nossa doença? Angústia. E o remédio? Ao que se conhece, todo tratamento para a supressão da ansiedade está baseado ou complementado pelo serviço em favor de alguma causa nobre ou em auxílio de alguém. Qual é a nossa doença? Censura? O remédio? Um minuto de autoanálise nos fará sentir que não estamos muito certos quanto à nossa própria resistência, se acaso estivéssemos no lugar daqueles que jazem caídos em desapreço. Qual a nossa doença? Por fim, hoje, nesta breve passagem pela farmácia de Jesus, desilusões e fracassos no relacionamento afetivo, o remédio: experimente Jesus. Amores, na esteira do trabalho inicial por nossa irmã Patrícia, também evocarei Emmanuel para dizer com ele que todos somos doentes em laboriosa restauração. Todos somos doentes em laboriosa restauração. E o mesmo Emmanuel ainda afirma que todos somos enfermos, buscando alta. Há os enfermos do corpo, acrescentamos nós, e há os enfermos do espírito. Pela simbiose, pela interação entre corpo e alma,
As doenças do corpo podem repercutir na alma, gerando as chamadas moléstias somatopsíquicas. Moléstia somatopsíquica, moléstia da alma gerada a partir de alguma enfermidade do corpo. Um exemplo, diante de uma doença orgânica, a alma pode deprimir-se, estressar-se, tornar-se ansiosa. A doença do corpo, agora, também levando a alma a enfermar-se, as neuroses, as psicoses. E há também as doenças ou moléstias psicossomáticas, moléstias do corpo geradas por um estado enfermiço do espírito. Porque a medicação humana, conquanto maravilhosa, necessária, nem sempre dá o resultado desejado. Se o meu problema físico estiver sendo causado pela alma, trato o corpo, mas não trato a alma, eu apenas estarei aliviando os efeitos, estarei atacando os sintomas, mas não estarei eliminando a causa profunda do adoecer. Por isso vamos ao médico, tomamos remédio. Então, se alguém tem uma úlcera gástrica por excesso de irritação, vá ao médico clínico geral, o especialista, mas se não tratar a irritação crônica, não há médico que cure essa gastrite, esta úlcera, seja o que for. Quantos problemas orgânicos gerados pela mágoa, pela culpa que a nossa Patrícia nos recordou aqui, pelo remorso, quantas doenças orgânicas geradas pelo ódio, pela tristeza sistemática, profunda, permanente. O corpo funciona em muitas ocasiões como um painel de um carro. Os carros modernos têm seus painéis maravilhosos. Dependendo do defeito que o veículo passa a apresentar, o painel acende uma luz, emite um sinal. O problema não está no painel. O painel apenas está dizendo de um problema elétrico, mecânico ou outro qualquer. Não será quebrando o painel, trocando o painel, que vamos resolver o problema do carro. É preciso atacar o problema na sua raiz, na sua profundidade. Então a nossa casa espírita, uma casa espírita com Jesus, nós atendemos aqui também os problemas orgânicos. Também se processam aqui curas orgânicas. Os mais antigos aqui são testemunhas disto. Nossa casa também realiza curas orgânicas, mas como nosso compromisso é com o espiritismo evangélico, o espiritismo com Jesus, a nossa casa foca no tratamento espiritual, no tratamento da alma, no tratamento do espírito, guardando a compreensão de que, tratando o espírito,
estaremos tratando o corpo. Sabemos que há casas que oferecem, digamos, cura. Mas a nossa casa também oferece uma palestra, é um trabalho de cura. Um atendimento fraterno é um trabalho de cura. Uma prece que fazemos é um trabalho de cura. Espiritualmente falando, eu estou me tratando nesta casa. E digo a você que o meu tratamento espiritual tem trazido repercussões a nível orgânico. Por isso, nossa casa, agindo com discernimento espírita, o tema que estudamos ontem à tarde aqui, a nossa casa que aprendeu a discernir, a analisar, a raciocinar com o Espiritismo e com Jesus, nós falamos do Espiritismo e do Evangelho, certos de que, atingindo o cerne da questão, atingindo a parte intrínseca da alma, curando a alma, tratando a alma, estaremos tratando o corpo e tudo o mais que se relaciona àquela problemática. Então, quando nós trazemos, por exemplo, a Patrícia de novo, terminando a sua fala, trazendo o amor e o perdão, quando aqui com o Cristo e a doutrina espírita falamos do amor, estamos falando de cura. Quando lembramos a excelência e a imprescindibilidade do perdão, estamos falando de cura, cura espiritual e cura orgânica, considerando que quase todas as moléstias orgânicas têm um fundo espiritual. Hoje no mundo há pesquisadores extraordinários que não são espíritas, fazendo um link, uma ponte entre o problema orgânico e o problema espiritual. Vamos ao médico, vamos tratar os sintomas, vamos tratar os efeitos. Sim, eu também faço isto. Mas vamos perscrutar o coração, vamos sondar a alma para verificar se e onde está o problema no âmago da alma, para tratar a causa profunda do adoecer. Demorará um tempo, mas quando atingirmos a cura do espírito, teremos atingido para sempre a saúde definitiva do espírito. Então, nossa casa séria, responsável, fiel ao Espiritismo, ao Cristo de Deus, está empenhada em falar a verdade, não engana, não massageia o ego, não mente para agradar, não promete nada, e se fosse prometer, não prometeria o que não pode cumprir, não prometeria fazer a parte que cabe ao paciente fazer. Nunca dissemos aqui, pode deixar, nós vamos resolver o seu problema. Vá para casa, vai curtir sua vida, vai para a balada, que nós aqui estaremos tratando de você totalmente. Você estará curado em X dias, depois de X passes. Então, nossa casa tem este compromisso de recordar sempre o Cristo de Deus, o médico Jesus, que através de suas terapias profundas que atingem o cerne da alma, vão erradicando paulatinamente, progressivamente, todas as nossas misérias morais, todas as nossas misérias espirituais, que são enfermidades que arrastamos há muito tempo.
E no rol dessas doenças que se cura com o Cristo, com o Evangelho e com a doutrina espírita, está, dentre essas doenças todas, a obsessão. Porque a obsessão começa sempre no âmago da pessoa, e a cura começa também no âmago da pessoa, através da modificação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas atitudes. Sem rudeza estamos dizendo isto, mas com energia amorosa para defender este patrimônio chamado Espiritismo e para, quanto possível, emprestarmos nossa contribuição para a defesa desta outra riqueza que se chama o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, venham sempre, venham tratando a alma, guarde a certeza, as questões orgânicas vão sendo atendidas. Que Jesus a todos sempre nos abençoe. Espero que a palestra de um doente que está se tratando com o Cristo sirva para alguém, como está servindo para o próprio doente. Muita paz.